a eleição do Conselho Tutelar. Eu peço vênia ao nosso presidente, que disse que houve avanços. Eu entendo que houve retrocesso. A eleição de Jiqué foi um desastre, na minha opinião. Você falou que houve um avanço. Para mim, foi um desastre de organização, de desrespeito com a população e esse desrespeito principalmente da comissão organizadora, presidida pelo senhor Alessandro, que se diz pastor. Hoje em dia, muitas pessoas se colocam candidatos e utilizam muito do prenome pastor. Pastor geralmente é o guia espiritual, é aquele que tem que dar ensinamentos, mostrar o caminho. E o pastor que presidiu essa comissão eleitoral foi que justamente estava praticando o errado na eleição do Conselho Tutelar. Agiu de maneira parcial, inclusive houveram diversas denúncias contra o presidente da comissão, porque estava agindo em favor de determinada candidata, né? Inclusive com insinuações, inclusive nas intermediações do colégio, e isso mostra também que a gestão não pode fechar os olhos para a forma como foi conduzida uma eleição tão importante que é a eleição do Conselho Tutelar. O papel do conselheiro tutelar é um papel importantíssimo no acompanhamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e não pode ser, não pode a gestão fechar os olhos para o que aconteceu no último domingo. A participação popular, que foi dita aqui, não aconteceu. A forma como foi distribuída os colégios eleitorais, e a prova disso é que a participação diminuiu em mais de 50%. Na última eleição, presidida por Vânia, 10.500 eleitores participaram, agora 5.000. Em Jaguaquara, para você ter como exemplo, o candidato mais votado tirou 1.800 votos. O último candidato, o primeiro que perdeu com 1.079 votos. Aqui, com 200 e poucos votos, estava eleito um conselheiro. Então, a forma como foi conduzida afastou a população. Parece que agiu de maneira orquestrada para que determinados candidatos não obtessem êxito. Colocar o local de votação em um lado da cidade, sendo que havia 10 vagas no Conselho Tutelar, que iriam ser 2 conselhos para ambas as regiões da cidade, não se justifica. Não se justifica. Então eu quero aqui realmente deixar o meu protesto pela forma como foi conduzida essa eleição, lamentar, na verdade, primeiro eu quero parabenizar os eleitos, né, porque também foi uma eleição disputada, a gente não pode tirar os méritos dos eleitos, que obtiveram sucesso, mas lamentar por aqueles que não foram eleitos, porque muitas das vezes a forma como foi conduzida, a logística prejudicou sim a alguns candidatos que não puderam, justamente em questão de apoio das suas comunidades, que às vezes algum candidato era representante também, ou tinha moradia, residência em algum bairro aqui da cidade, não pôde, justamente pela distância. A gente sabe que o voto, já é difícil a pessoa votar. Na eleição municipal, o voto é obrigatório. Essa era uma eleição facultativa. Então, você pegar uma pessoa de um lado da cidade para ir lá votar, é muito difícil. Não é obrigatório. Então, não há o estímulo para a pessoa ir lá votar. Então é injusto você pegar e colocar 2 colégios no Jequezinho, sendo que os conselheiros vão representar a cidade toda. Então eu quero aqui realmente deixar o meu repúdio e que isso não venha acontecer novamente, porque isso não é democracia, senhor presidente. Isso não é democracia. Democracia é permitir o acesso a que toda a população tenha o direito de votar e participar